Evangelho de Mateus, capítulo 6. Eu acordei 5h15 da manhã para orar. E quando eu levantei do joelho, eu ouvi a voz do Senhor nitidamente, dizendo ao meu ouvido aonde eu tenho que pregar nessa manhã. Eu fiz um pequeno esboço, não é lá grande coisa, mas Jesus vai falar o que a igreja precisa saber ouvir. Amém? Capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Vamos ler a partir do versículo 22 ao 33. A minha mãe cantava um corinho assim, ó. Não pode ser triste um coração que ama Cristo. Não pode ser triste um coração que ama Deus. Não pode ser triste um coração que ama Cristo. Não pode ser triste um coração que ama Deus. Por isso eu canto aleluia. Não pode ser triste um coração que ama Deus. Por isso eu canto aleluia. Não pode ser triste um coração que ama Deus. Eu queria ser cantora, Deus não deixou. Mas a gente canta. Eu até sei cantar na nota dó de mim. Versículo 22. Quem já encontrou diz amém. Amém. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grande será tais trevas? Ninguém pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que é o din-din. Cuidado. Por isso vos digo, que não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimentam. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua altura? E quanto ao vestuário, por que andeis solícitos? Olhai para o lírio do campo, como eles olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Amém, amados? Tomais assento, Deus vos abençoe. É um ensinamento, Jesus falando ali no Sermão da Montanha, uma continuação, Jesus dizendo para os seus discípulos, ensinando como viver uma vida que possa agradar ao Senhor, porque a gente tem vivido, irmãos, a gente percebe que estamos vivendo uma frenética busca por algo que venha se realizar com pressa. Eu não sei aqui, mas no Brasil, as pessoas vivem numa ansiedade muito grande. Eu estive pregando numa cidade chamada Xinguara, no Belém do Pará, e quando eu terminei de ministrar, uma avó veio com um garoto de aproximadamente 9 anos, dizendo, missionário, nos ajude. Esse menino sofre de crise de ansiedade. Uma criança de 9 anos passa por psicólogo, terapia. Os pais não tiveram paciência, sempre sobra para as vó, né? Quem é vó aqui? Graças a Deus, um dia eu serei vó. Jesus ensinando os seus discípulos. E esta palavra veio num período muito conflitante. E isso é uma das frases mais conhecidas
proferida por Jesus. Significa que acima de todas as coisas, vem as preocupações da vida. Jesus começa o seu ensinamento com algo tão importante. Sabe por quê? Porque Deus é bom, Ele é soberano. Da mesma forma que os animais, Jesus nos desafia, dizendo assim, olha, muda a vossa prioridade. Priorize o reino. Priorize fazer a vontade. Mas missionária, eu sou ser humano, eu estou na terra. Eu também estou na terra, gente, eu não virei querubim. Eu tenho conflitos, eu tenho necessidades, eu tenho conta para pagar, e não são poucas. Eu tenho preocupações, nós estamos na terra. Porém, Jesus está priorizando, assim, muda as vossas prioridades. O reino de Deus, onde você está, no centro. O Senhor tem que estar no centro. E Ele revela aqui que tudo que é bom, quando você diz, olha, eu preciso rejeitar o pecado. Mas quem é que não peca? Quem é que não peca? Mas vamos tentar melhorar. E falar em pecado, um dia, eu cometi um pecado com uma irmã. Não ofendi, não briguei, não xinguei, não discuti. Eu não ia com a cara dela e ponto final. Quando ela se levantava para cantar, eu falava, Jesus, tem misericórdia. Não tinha outra para cantar, não. E uma implicância. Peguei ranço. Cantava bem, canta bem a menina. Mas eu peguei uma birra da menina do nada. Uma menina, uma senhora, uma jovem senhora. E um dia Deus falou comigo, num culto de Santa Ceia. E chamaram ela para cantar na hora da oferta. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Não tinha outra, não. Vamos deixar de ser hipócrita, vamos falar quem nós somos. E ela sobe para cantar. Na hora que ela subiu para cantar, Deus falou comigo, você vai descer e vai abraçar ela e pedir perdão. Mas não fiz nada. Vai liberar perdão, porque você não sente prazer de ouvir a irmã cantar. É uma coisa minha, coisa banal, uma coisa, a gente acha que é banal, mas no reino do Espírito isso pesa muito, irmãos. Tome cuidado com sentimentos. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ser bom. E os meus olhos não foram bons, eu olhava nela, eu pegava a birra dela. Então nessa manhã está dada a mensagem, está dado o recado. E eu tive que fazer isso. Deus, o Senhor disse assim, antes de você tomar o meu corpo e o meu sangue, representando o pão e o vinho, desce e peça perdão para ela. Foi difícil, irmãos, foi o caminho mais longo que eu trilhei. Eu disse, a gente senta com as missionárias no alto, assim, no púlpito. Eu desci, eu estava tão sem graça, parece que o chão estava afundando. Eu falei, mas como é que eu vou chegar nela assim? Mas Deus foi tão soberano, que após ela louvar e voltar para o lugar dela, a igreja foi tomada da glória. Foi algo assim, foi uma das melhores santas ceias da minha vida. Era um domingo de manhã, que a nossa igreja não faz ceia de manhã, só 2 vezes por ano. É sempre no sábado. Quando a igreja foi tomada da presença de Deus, eu disse, agora, eu vou descer e vou até ela. Cheguei e abracei ela. Eu disse, eu quero te pedir perdão. Eu disse, tu quê, missionária? Eu falei, não sei, eu estou te pedindo perdão. Deus sabe do meu coração. E ela disse assim para mim, se a senhora soubesse o quanto eu precisava desse abraço. Meu Deus. Saí de casa do Senhor, eu queria ser abraçada pelo Senhor. Use alguém para me abraçar. Vamos parar de ser egoístas. Termina o culto, dê um abraço, chega lá, como eu sou filha de baiano, dá um cheiro no cangote. O que é o cangote? Pescoço. Aqui. Dá um abraço. Talvez aquela alma está precisando de um abraço. Olhe com os olhos de amor. Porque lá na cruz do Calvário, Jesus não tinha por que passar pelo que ele passou. Mas ele sofreu pelas nossas culpas. Ele assumiu os nossos pecados. Ele assumiu o meu erro, o teu erro. Então aqui não tem ninguém bonzinho não, gente. A gente vive da misericórdia de Deus. E quando eu abracei aquela irmã, como ela chorou, ela molhou todo o meu vestido. Ela estava, sabe, cheia de angústias e aflições. Ela estava com o choro represado, preso na garganta. Aleluia. Quem sabe nessa manhã o Espírito Santo está mandando você sair, terminar esse culto, abraçar alguém. Um abraço faz toda a diferença. Vai mostrar que os teus olhos são bons. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo, porque os olhos é a janela da alma. Então aquele dia quebrou aquela frieza, quebrou aquele problema, aquela divisão que eu tinha, e eu vi a mão de Deus ser glorificado na vida dela. O Evangelho de Mateus foi escrito em um período de grande agitação. Aleluia. Por quê? Era uma agitação social, religiosa no Império Romano.
aleluia, os primeiros seguidores de Cristo, eles enfrentam o quê? Perseguição, desafios. A igreja primitiva, ela cresceu no meio de uma perseguição. Uma igreja que sobreviveu no meio de uma luta, de apóstolos sendo mortos, e a vida sendo ceifada, mas ali a semente estava começando a germinar, e a palavra do Senhor estava sendo espalhada até chegar a nós. Aleluia. Deus está dizendo assim, olha, esse mundo é desafiador. Você vive num cenário, às vezes, que você esquece que o reino de Deus tem que ter prioridade da sua vida. Aleluia, eu estava olhando em Gênesis capítulo 22, quando o Senhor disse para Abraão, Abraão, pega o teu filho a quem tu amas, teu único filho, sobe para o lugar que eu vou te mostrar e sacrifica ele. Já era um jovem, Isaac. Ele pega os seus moços, os jumentos, o seu filho, a lenha, o cutelo e sobe para o Monte Moriá. Mas antes dele subir, sabe o que ele disse para os moços? Fiquem aqui. Que eu e o moço adoraremos. Ele disse que foi cantar. Nós vamos adorar. E adoração requer sacrifício. Nós vamos adorar e voltaremos. Tudo que é fácil é melhor, né? Mas Deus gosta de sacrifício. Eu me lembro que cerca de 1 ano e meio atrás, eu fui condenada, literalmente, é pela justiça não, viu gente? Calma. Pela medicina que eu não ia andar mais. Eu tenho 3 problemas seríssimos na coluna. Vocês estão achando? Aqui ninguém está com dor hoje. O médico disse para mim, escolhe o que a senhora quer. Doutor Antônio Carraro, um neurocirurgião especialista em coluna. A senhora quer parar de viajar? A senhora vai andar de cadeira de roda ou quer fazer a cirurgia? Escolhe. Eu olhei bem para ele e disse assim, não vou parar de viajar. Eu disse, como assim? Não vou. Não vou andar de cadeira de roda. Não vou. E não vou fazer a cirurgia. Mas a senhora é teimosa, hein? Eu tenho lesão gravíssima, crônica em toda a coluna. Se vocês verem a minha tomografia, a minha ressonância magnética, você fala assim, essa mulher não está de pé. Tive que descer do salto, porque eu gostava do salto alto. Gente, mulheres, olha aqui que eu tenho que encarar agora. Já sou pequenininha. Aí a Bíblia diz que eu não posso acrescentar um côvado da minha altura. Falei, pronto, vou ficar mais baixinha ainda. Porque a gente envelhece e encolhe, viu? Tá? Se não ficar grandão, 1,90 m a vida toda, não. Vai dar uma encolhidinha, uns 3 centímetros. É, a idade chega, eu estou caminhando para isso. Mas o importante é crescer na graça e no conhecimento. Não é só a estrutura física, o porte físico. É crescer na graça e no conhecimento. Então eu louvo a Deus que eu vivo de um milagre. Tem 1 ano e meio que eu não voltei no médico. Quando ele me vê, só Jesus. A senhora sabe o que a senhora está falando? Eu falei, sei. Eu não vou deixar de viajar, não vou deixar de... A senhora arrasta a mala, sobe, é isso mesmo. É assim que Deus faz. E Deus vai honrando. Aqui está dizendo, os primeiros discípulos, Jesus está começando a trazer os primeiros discípulos. E Jesus enfatiza a sinceridade de coração. Irmãos, eu acho maravilhoso que Deus nos conhece. Deus nos conhece tanto e sabe onde nós erramos. Ele traz um contraste como a hipocrisia religiosa. Em seguida, ele aborda o tema ansiedade. Quem é que não tem ansiedade aqui? Eu sou ansiosa, mas não chega a esse ponto. Eu sou ansiosa quando eu vou viajar. Eu sou ansiosa só por isso. Mas eu tinha uma ansiedade, mas que eu comia todas as minhas unhas e o resto do dedo. Jesus me libertou. Sangrava os meus dedos. Tem gente aqui que é ansiosa. Quem é ansiosa aqui? Quem tem ansiedade? Aí, ó. Lança sobre o Senhor a tua ansiedade. Eu tinha crises que mexiam com todo o meu organismo de ansiedade. E Jesus está dizendo, por que ficais ansiosos assim? Será que o vosso Pai Celestial não sabe do que você precisa? Ó homens de pequena fé. Será que Deus não sabe onde está a sua preocupação neste dia? Eu estou aqui na América, já tenho 10 dias hoje, mas eu me preocupo com a minha filha lá no Brasil. Porque viver no Brasil está muito difícil. A questão da segurança, vocês não têm noção. Mas Jesus tem guardado a vida da minha filha. Aqui Jesus encoraja os ouvintes. Ele quase assim, olha, será que Deus não sabe? Não foi Ele que pôs os mares, que chamou os peixes, que colocou tudo na terra? Será que Jesus não sabe aonde está a tua necessidade?
Mas o Deus está te chamando a atenção para colocar primeiro o seu desejo de adorar a Deus, e dar o melhor para Ele e visar o reino de Deus. Nesse contexto, Mateus está dizendo assim, ó, é um convite. Jesus está convidando a igreja nessa manhã, aleluia, a priorizar o reino de Deus e a sua justiça acima de todas as suas preocupações terrenas. Eu me lembro, irmãos, que um domingo eu estava no culto da minha igreja. Eu tinha chegado de viagem no sábado à noite e eu estava muito, muito, muito preocupada. Eu vou falar mais uma vez sobre missão. Deus está mandando eu bater na mesma tecla. Eu estava muito preocupada, porque eu tinha algo para resolver aquela semana e não era pouca coisa, não. Eu fui para o culto, pensa na preocupação. Eu queria me ligar no culto, não conseguia. E a juventude levantou para cantar um hino, os nossos jovens. O fogo não me queima. Quando a mocidade começou a cantar, o hino falou no meu coração. Mas eu chorava, eu baixei a cabeça, as lágrimas pingavam. Né? Dizendo que Deus é o Jeová Jireh, o Deus da providência. Você crê nisso? Mas Deus está dizendo assim, olha, vocês não podem servir a dois senhores. Ele está ensinando, exigindo. Ou você odeia um e despreza e ama outro, ou você ama outro e despreza o outro. Escolhe o que você quer. Porque o reino de Deus tem muito mais para você, meu irmão. O céu tem muito mais para fazer na minha vida e na sua vida. Eu aprendi isso quando eu fiquei viúva. No dia que meu esposo faleceu, vai fazer 10 anos. Já, né, Jesus? Tá bom, estou aqui viva, graças a Deus. Eu fiquei preocupada, eu falei, e agora? Ele morreu longe de mim, em outro estado, na casa da filha. Eu disse para o Senhor, e agora o que é que eu vou fazer? Naquele mesmo instante o telefone toca, pastor Carlinhos, que eu tenho um carinho muito imenso por ele, disse, missionário, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus manda te dizer que Ele vai suprir todas as suas necessidades, para a senhora não se preocupar. Irmãos, Deus é tão grandioso, Ele disse, olha para as aves do campo, olha para os lírios. Aqui na América tem muita árvore, é muito bonito isso. Olha, quem é que cuida delas? E você está com o seu coração preso em algo que não te leva a nada. Então entenda, buscar o reino de Deus. Priorize a Deus primeiro. De manhã, priorize falar com Deus logo de manhã. Priorize tirar um tempo para Deus. Às vezes você acorda de manhã na correria, sai atropelando, tem gente que se arruma dentro do ônibus na rua. Deus está dizendo, priorize. Amanhã de manhã, você dá um louvor a Deus logo pela manhã. Logo pela manhã, a primeira coisa que você abrir os olhos, agradecer a Deus porque você está vivo. Porque quantos começaram o mês de fevereiro e não terminaram vivos, já partiram. E você está aqui, ó, respirando o teu oxigênio que Deus colocou no teu pulmão, adorando a Deus essa manhã e que vamos memorizar o sacrifício de Cristo. Você parou para pensar que honra, que privilégio você está tendo de se sentar ao redor da mesa e participar desse momento tão importante? Jesus estava ensinando os seus discípulos. Eu quero ensinar vocês a priorizar, aleluia, o reino de Deus. Não sirva dois senhores, as ordens de ambos se cruzam e se contradizem. Um servo não pode amar, observar a ser fiel a ambos. Você não vai conseguir amar os dois ao mesmo tempo, o mamão ou a Deus. É uma palavra siríaca que significa ganho, lucro, mas para alguns seu ventre é seu mamão, para outros seu bem-estar físico. Qual é a sua prioridade nesta manhã? Meu Deus, eu não queria fazer essa palavra, pastor, mas foi o que Deus falou comigo às 5h15 da manhã. Eu ouvi a voz do Eterno dizendo, pregue esta palavra, porque muitos estão deixando de priorizar a minha presença, estão deixando de priorizar o reino de Deus, só busca aquilo que lhe satisfaz o seu ventre, que satisfaz o seu ego, que satisfaz o seu físico. Mas nessa manhã, antes que você toque no corpo e no sangue de Jesus, pense qual tem sido a sua prioridade nessa manhã. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus está ensinando, olha, o seu bem-estar qual é? Aleluia. Para as outras riquezas mundanas, para outros honras e louvores, aplausos de homens. Tem muita gente buscando aplauso de homens, aleluia, para massagear o seu ego, mamão que não pode ser servido junto com Deus.
Ele não diz que não devemos nos preocupar. Ele não diz que não devemos, aleluia, amar. Mas sim, é um contrário ao outro. São duas vias de acesso. Mas Deus está dizendo, eu preciso que vocês amem a mim. Aleluia, adorem a mim. Traga o seu louvor para mim. Faça igual Abraão disse para os seus servos. Fiquem aqui. Porque eu, moço, vamos adorar. E olha, quando o pastor abriu o Salmo 145, que salmo maravilhoso. Enquanto você adora, o Senhor está cuidando das suas preocupações. Quem sabe essa semana Deus vai te surpreender. Enquanto você adora, entrega a sua adoração, o Senhor está dizendo isso, filha, dos teus cuidados eu sei, da tua necessidade eu sei, daquele documento que você precisa eu sei. Então deixa, Deus entra no sistema agora, Ele muda a lei. Você sabia que Deus muda? Deus mexe no parágrafo da lei, Ele muda a sentença, porque Ele é Deus. Oh glória, aleluia. O Senhor está dizendo, entrega a tua adoração, teu sacrifício nesta manhã. Esqueça que depois disso, enquanto você está aqui, eu vou providenciar o que você precisa. Aleluia, o que você pode resolver, Deus te dá capacidade. O que você não pode resolver, é Ele quem vai resolver. Toda glória seja para Ele, toda honra seja para Ele. Priorize o reino, priorize estar na casa do Senhor, com o coração aberto para adorar. E Jesus diz, olha, não andeis inquieto. Quando eu peguei aquilo, eu vi aquele valor na minha conta, eu me prostrei de joelho e disse, Senhor, obrigado. Diante do que o Senhor fez, o que eu entreguei, eu nem sei qual era o valor que estava naquele envelope. Não me pergunte, porque eu não sei. Eu tentei saber, mas Deus não deixou. Eu tentei descobrir, mas não consegui. Mas quando eu vi, disse, Senhor, como o Senhor cuida, não andeis inquietos, não andeis cuidadosos, não fique atormentando seus pensamentos incrédulos, não fique desconfiados. Deus prometeu uma provisão para os que são dele. A vossa vida vale mais do que o vestir. Deus nos deu uma vida, um corpo, aleluia. O que Ele não pode fazer por você, o que é que Ele não pode fazer por mim. Eu conversando com a minha filha ontem, eu citei uma preocupação que me passou. Ela disse, maninha, faz o seguinte, o que você não pode fazer, entrega para Deus. Minha filha é uma menina muito sensata, muito centrada. Entrega para Deus. Porque você está aí fazendo a obra dele. E Deus sabe que você foi com o coração voltado para obedecer à vontade dele. Então descansa. Mas eu sei que quando eu estou aqui falando de um Deus grande, de um Deus tremendo, o Senhor está provendo tudo que eu preciso. E antes de chegar no Brasil, eu já vou ver a mão de Deus. Descansa o coração, pastor. Esse projeto de uma igreja no Nordeste e ajudar o Branaíde está no coração de Deus. Lá em Bequel, Súria. Continue com esse propósito em fazer a vontade de Deus. Aleluia. E o nome do Senhor há de ser glorificado. Eu acredito que Deus vai trazer muitas vidas para cá. Vai trazer muitas pessoas que precisam ser ministradas, abençoadas. Porque, irmãos, quando eu vi que aqui tem Escola Bíblica Dominical, a EBD, eu falei, aí sim. Você quer ser obreiro? Vai para o banco da Escola Dominical. Eu quero ensinar. Não levanta para ensinar se você não sentou para aprender. Eu frequentei e eu frequento online. Infelizmente, eu esqueci minha revista em casa, mas eu fui criada dentro de escola bíblica dominical. Eu, com 7 anos de idade, levantei minha mão e aceitei a Jesus. Com 12 anos, fez 55 anos que eu passei pelas águas do batismo. E nunca me arrependi desse ato. Com 4 anos de idade, 4, eu disse 4, eu comecei a dar dízimo. Como assim? A minha mãe era viúva do meu pai. Perdi meu pai muito cedo. Eu disse, mãe, a senhora recebe o salário família, não é? Eu não conhecia números, dinheiro. O que a senhora receber do salário família, tira 10% e dá de dízimo. Pega um envelope na igreja. Quando eu entreguei o envelope, eu fui lá na frente, pastor Pedro, que já dorme no Senhor. Ele disse, irmãos, nós temos a dizimista mais nova aqui da igreja. É a filha da irmã Valda. Por isso que hoje eu sou uma mulher abençoada. Não sou rica, não tenho casa própria ainda, mas Jesus tem cuidado de mim. Isso aqui, irmãos, é tudo terreno, vai ficar tudo aqui. Você não vai levar nada. Então, mas quer dizer que eu não... Não, você quer ter uma casa boa? Deus te dá.
quer viver bem, dar conforto à sua família, Deus te proporciona isso. Mas não priorize isso na sua vida. Não ponha o coração nessas coisas. O Senhor está dizendo, por que vocês ficam inquietos? Eu te dei um corpo, uma vida. Vocês acham que eu não sou capaz de fazer muito mais? Então se importe com a sua alma, se importe com a sua vida com Deus, deixa tudo na mão de Deus e Ele vai prover tudo. As aves do céu, nem Salomão, olha, nem Salomão com toda a sua riqueza poderia vesti-lo. Há vários tipos de aves, mas todas elas são alimentadas. É muito difícil que alguma delas pereça por causa da comida, até mesmo no inverno, e nós somos muito mais amados do que as aves que estão no céu. Nós somos corpo, templo do Espírito Santo. Ele é o nosso Pai, Ele é teu Pai, fala com Ele é teu amigo, teu advogado, teu juiz. Você sabia que Deus está advogando causas aqui nesta manhã? Eu vou repetir, você sabia que o advogado dos advogados, juiz dos juízes, está mexendo em causas aqui esta manhã? Oh glória! Vai ter testemunho desse culto, a bagaçúria. Provérbios capítulo 21, verso 1 diz: como ribeiros de água, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor, e tudo quanto Ele quer, Ele, Deus, Ele o inclina. Se tiver que trocar de juiz na corte, Deus troca. Oh, meu irmão, Ele diz que todas as autoridades do mundo estão nas mãos dEle. Ele faz o coração se inclinar como ribeiros de água. Você imaginou o que Deus não pode estar fazendo esta manhã? Quem sabe essa semana aqui chega um comunicado para você. Oh, aleluia! Deus está dizendo, priorize o meu reino, priorize buscar a minha face, priorize me adorar, tirar um sacrifício para mim, e aí você vai ver o resultado. Olha para os lírios, eles são frágeis. Eu tenho um pé de lírio da paz que chama, se eu ficar 2 dias sem pôr água, ele morre, literalmente. Todo dia eu estou ligando, filha, está pondo água no meu lírio? Eu gosto de plantas, eu tenho orquídea, eu tenho samambaia. Ah, mãe, põe água no meu lírio da paz, senão ele morre. Os lírios são muito frágeis. Sejam distinguidos por suas cores e pela sua relva. Sendo assim, toda a carne é relva. Toda a carne. Embora algumas dádivas do corpo da mente sejam lírio, ainda assim são relva. Quão livre é o cuidado de Deus para a sua vida. Ai, você já imaginou nesse bilhões de habitantes na terra, bilhões. Deus sabe o seu endereço, onde você mora, sabe o seu CPF, RG, sabe o número do seu telefone, Ele sabe o que você falou com Deus essa semana, Ele sabe o momento difícil que você enfrentou essa semana que está terminando, estamos começando uma nova semana, Ele sabe tudo, então descansa, priorize o reino, não se prenda às coisas da terra. Colossenses capítulo 3, o verso 1 e 2, buscai primeiro as coisas que são de cima e não os que são da terra. Vai na Bíblia, leia a Bíblia, aleluia. Deus está dizendo, vai lá, Salmo 37, 4, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais Ele fará. Entrega nessa manhã, seja qual for a tua preocupação, a tua inquietação, a tua necessidade, Deus está dizendo, ei, eu vou profetizar agora aqui, eu vou dizer algo que Deus me disse agora. Deus está dizendo que dentro de 90 dias alguém vai cantar e salmodiar, e você vai dizer, Deus disse aqui na boca da serva de Deus, eu sou pó, eu sou barro, eu sou cinza, mas eu sinto a graça de Deus nesta manhã. Deus está dizendo, aguarde, porque haverá um movimento do céu em favor da minha vida e da tua vida. Recebe essa palavra de ânimo nesta manhã. Camara, Shebe, Afara, Súria. Irmãos, para que você inquieta? Vai resolver você ficar roendo unha, perdendo os cabelos? Vai resolver você perder o sono? Vai, descansa, entrega, confia e espera. Busque priorizar, Senhor. Até aqui eu tenho me preocupado tanto, deixado o reino de Deus de lado. Deus está convidando a mim, a você, para priorizar o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Salomão era esplêndido, Salomão era magnífico,
Ele tinha vestes mais ricas que vocês podem imaginar, especialmente quando aparecia em sua glória nos dias especiais. Mesmo assim, ele não conseguiria vestir os lírios dos campos. O cuidado de Deus sobre a tua vida, nós valemos mais do que a roupa, do que o calçado. Não andeis inquieto, estou encerrando. A preocupação sobre o mundo é um pecado de descrença. Tem gente que se preocupa tanto, irmãos, que não come, emagrece, fica pálido. Eu não me preocupo e vou comendo. Oxe! Ó, mande aqui te Fabene. Estou preocupada, ansiosa, vou para a cozinha, resolvo rapidinho. Faça um cuscuz. Quem sabe o que é cuscuz aqui? Faça um cuscuz. Faça uma tapioca. Ó, estou preocupado e estou comendo. Desse mal eu não morro, não. Agora Deus que não come. Lembra de Ana? Ana não comia por causa da aflição da alma dela. Queria ser mãe e não podia, porque o próprio Deus cerrou a madre. Não comia, depressiva, chorosa. Mas teve um dia que Jeová falou assim, o negócio é lá no templo. Coloquei Penina no seu caminho, não é para judiar de você, não. Penina vai ser o agente do teu milagre, para você vir buscar minha presença. Senhor, mata a Penina, arranca a Penina do meu... Não, não vou matar, não vou arrancar. Eu quero que Penina seja canal de bênção para a tua vida. Vai para o templo. Vai para o joelho. Fecha o teu quarto. Fecha a porta sobre ti. Clama o teu Deus em secreto, que ele vai te responder publicamente. Ana, com angústia de alma, não comia. No dia que subiam para adorar a Deus em Siló, Eucana estava lá com todos os filhos de Penina à sua volta. Embora o amor de Eucana seja muito grande por ela, mas ele não podia resolver o problema dela. Mas quando ela entra no templo, eu acho lindo esse texto, é maravilhoso. Ela vai falar com quem resolve. O que eu acho mais lindo, então, é que o sacerdote, estando lá, ela poderia falar assim, sacerdote, põe a mão aqui na minha barriga, mas na minha cabeça me abençoa, profetiza sobre mim uma bênção. Ela foi direto com quem podia resolver. Não fico esperando profecia, revelação, não, a palavra está revelando. Tem crente que só anda se tiver profecia e revelação. Cadê a Bíblia? Aqui, ó, revelação está aqui, ó. Quando ela entra no templo, começa a orar, não se ouvia um som. E o sacerdote de olho. Mulher, você está embriagada? Não, meu Senhor. O que eu acho bonito é que ele repreende ela, mas ela não retruca com ele, ela respeita a liderança. Respeite os seus líderes de igreja. Ela poderia dizer assim, ô sacerdote, eu estou com luta, eu tenho prova. Ela disse, não, meu Senhor, a tua filha não está embriagada. Estou falando das minhas dores, da minha amargura com Deus. Ela respeitou a liderança, embora ele não estava entendendo a dor dela. Mas ela sabia que Deus estava entendendo. Quando ela diz isso, o sacerdote abre a boca e diz, vai em paz. Que o Deus de Israel, que palavra profética nesta manhã. Vai porque teus exames não vão dar nada. Vai em paz porque dos teus cuidados eu cuido também. Vai em paz que teu filho vai vir para a minha presença. Vai em paz que eu vou transformar aquele coração duro. Vai em paz porque a documentação vai chegar nas tuas mãos. Vai em paz que a porta que está fechada, quem vai abrir é Deus. Não tente fazer as coisas do seu jeito. O pastor falou aqui na introdução do Salmo. Não tente resolver do seu jeito. Ela sabia que ela não poderia resolver nem o amor do marido. Mas ela foi falar com o Jeová Todo-Poderoso Yahvé. E disse, Senhor, se tão somente atentares para a oração da tua filha e me deres um filho varão, eu dedicarei todo o tempo para a sua obra. Olha, ela já entrega o sacrifício dela antes mesmo de estar grávida. Oh, que coisa, isso é adoração. Ela já entregou, disse, se tu me deres um filho varão, eu entregarei todos os dias a tua casa para te servir. Ela pode dizer, não, meu filho vai ser um médico, meu filho vai ser um jogador, meu filho vai ser isso, vai ser um economista, vai ser um político. Ela disse, não, eu vou entregar ele todos os dias na tua presença. E a Bíblia diz que depois disso, o ventre dela foi abençoado. Ela teve mais 5 filhos. O número 7, não é que ela teve 7 filhos. Eu estou errada, pastor. Ela teve 6 filhos. 6, o número 6 é o número do homem. 7 é o número da perfeição, da plenitude de Deus. E ela entra no templo dizendo assim, a minha alma engrandece o Senhor.
Ela era diferente agora. A Ana já está diferente, porque ela descansou. A minha alma engrandece o Senhor. Eu vim trazer a minha adoração. É Ele que desce a sepultura e faz subir dela. Ele abaixa, Ele enriquece, Ele empobrece. Oh, irmãos, se a gente pudesse olhar mais para a Bíblia e se basear na Bíblia, a gente ficaria menos ansioso, menos aflito. Ei, sabe onde é que eu estou? No Salmo 126, no verso 6. Aquele que leva a preciosa semente é chorando. Aleluia. É chorando, vai andando. Vai andando e vai chorando. Vai andando e vai chorando, não pode parar. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, não é para parar. Estou chorando, continua. Trará consigo seus molhos. Meu irmão, Deus tem tudo para nós aqui nessa manhã, mas a ordem dele é: priorize o meu reino e a sua justiça, porque o vosso Pai, Ele sabe do que vocês precisam. O nosso papel é procurar, o nosso papel é desejar diligentemente. O nosso papel é almejar as coisas de Deus. Aleluia. Devemos fazer do céu o nosso objetivo. Devemos fazer do céu as nossas prioridades. Aleluia. E quando você chegar a esse nível, você vai ver o que Deus tem reservado para você. Quantos podem dizer amém? Vamos ficar em pé e agradecer ao Eterno. Glória a Jesus. Levante as suas mãos aos céus nesta manhã. Eu não sei qual é a tua preocupação, qual é a tua ansiedade. Eu não sei qual é o teu momento que você está enfrentando, mas Deus está dizendo: eu estou no controle. Tudo está nas minhas mãos. Deus está dizendo esta manhã: eu estou na casa. Eu estou trabalhando em coisas que vocês não estão vendo. As nações se embranqueceram e os reinos se moveram, mas o Senhor levanta a sua voz e Ele diz: estou toda arrepiada aqui, pastor, aquietai-vos. Aquietai-vos. Eu não sei que crise vai vir na América. Eu não sei que crise vai bater no Brasil. Até sei, mas não vou falar. Eu não sei. Eu só sei que Deus está no controle. E Ele cuida. Olha, as aves do campo é eu que cuido. Os lírios também é eu. Então vocês valem mais do que a roupa, do que a vestimenta. Por que ficar ansioso? Deus está dizendo: priorize o reino, que do resto eu cuido. Priorize agradar o meu coração. Priorize sacrificar um tempo para mim, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Querido Deus e maravilhoso Pai, Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos por esta manhã, uma manhã de celebração, de adoração, de entrega, uma manhã de comunhão. Pai, aqui está a tua igreja, foi comprada a preço de sangue. A igreja é noiva do Cordeiro e o Senhor cuida da noiva. Abençoa os pastores, os obreiros, os amados, as crianças, os jovens, os nossos jovens, Senhor, que passaram pelas águas batismais. Cuida deste povo, cuida da minha casa, cuida das minhas necessidades. Senhor, eu te louvo e te agradeço. E se houver alguém enfermo aqui nesta manhã, Pai, ministra a cura, seja qual for a enfermidade. Senhor, visita os rins de uma pessoa aqui. Visita a corrente sanguínea agora. Visita o pâncreas. Visita o canal da uretra deste irmão. Visita esta mulher, o ventre dela, Jesus. Visita, Senhor, do alto da cabeça à planta do pé. Que toda enfermidade seja agora banida pelo poder do nome de Jesus. Eu ministro a cura agora. A enxaqueca, a diabetes, a pressão arterial, Senhor, a crise de ansiedade, depressão, não vai existir na tua vida, pelo poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, perturbação dentro de casa, espírito de contenda, de briga, de conflito familiar, entra agora nesta casa, Jesus, entra nessa família, Jesus, visita lá, aonde quer que more, vai lá agora, apazigua a tempestade, cessa as ondas e traga a calmaria, em nome de Jesus.
Quem crê assim diz amém. Deus abençoe, aplaude a Jesus.